Módulo 2. Decomposição de números da base decimal e binária. Agora que a gente tem em mente uma melhor compreensão, da contagem dos sistemas numéricos, faremos então a decomposição dos números nas suas próprias bases. Então vamos começar com um exemplo de um número decimal. A decomposição do número, como é na base decimal, a gente usa o símbolo da base no canto direito inferior abaixo. A decomposição de um número na sua própria base é realizada da seguinte forma: a gente multiplica cada dígito do número pela sua base, elevada à potência da posição desse número naquele número que está representado, sendo que essas posições começam da direita para a esquerda e da posição 0. Então, o número 4 está na posição 0, esse número 2 aqui no exemplo está na posição 1, esse número 5 aqui está na posição 2, e assim por diante. Então, a decomposição desse número na base decimal é feita da seguinte forma: a gente multiplica, conforme eu disse, o número pela a base numérica que a gente está trabalhando, que é a base decimal, elevado à potência da posição desse número no número que a gente está fazendo a conversão. E adiciono com essa mesma operação para os demais dígitos, ou seja, vezes o próximo número, mais o próximo número 2 multiplicado pela base 10, elevado à posição do número 2, que é 1. Mais o próximo número, que é 5, multiplicado pela base 10, elevado pelo dígito da posição do número, que é 2. Fazendo essa conta, a gente vai ter 4 mais 20 mais 500. Ou seja, chegamos ao número inicial 524. Então, dessa forma é feita a decomposição da base decimal do número 524 na sua base decimal. Para as demais bases, o raciocínio, a forma de cálculo será análoga. Por exemplo, a gente converter o número binário 1101, ou seja, um número no sistema binário, um número na base binária. Para a gente decompor esse número na sua própria base, o mesmo raciocínio. Multiplicamos cada dígito pela sua base, que nesse caso é 2, elevado à posição do número. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, o primeiro dígito é 1, vezes a base 2, elevado a 0. Mais o segundo dígito, 1, vezes a base 2, elevado à posição desse dígito que é 1. E assim por diante. 0, vezes a base 2, elevado à posição, como é vezes 0, vai dar 0 mesmo. O próximo dígito, vezes a base 2, elevado à posição que ele ocupa. Lembrando, sempre contando as posições da direita para a esquerda. E por último, o dígito 1 novamente, vezes a base 2, elevado a 4. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar a 1, mais 2, mais 0, mais 8, mais 16, que vai dar 27. Na base é o número 27 decomposto nesta base binária. Ou seja, o número binário 11011 decomposto na sua própria base chega ao número decimal 27.